noite, igreja. Vamos colocar de pé. Que privilégio estarmos na casa do Senhor, mesmo em meio à pandemia, para adorar e engrandecer o seu nome, não é verdade? Vamos juntos então adorar o nome dele e seguir sempre avante, sem retroceder, pois ele é que nos guia em meio às tempestades e em meio às dificuldades, amém? Que não se moverá. Somos tua noiva, somos tua igreja, preparada pra guerrear. Vamos sempre à frente, sem retroceder. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Agora que as portas do inferno não prevalecerão sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa igreja. Então os homens irão cantar: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E as mulheres vão declarar: somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, mais forte! As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Tua noiva, somos tua igreja. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem.
Colossenses 2:13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado, preste bem atenção nesse texto, e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto de Colossenses capítulo 2 nos mostra a vitória de Jesus na cruz, expondo o inferno, expondo Satanás e os seus demônios, a derrota pública, porque a vitória na cruz, na verdade a dor da cruz é a vitória da igreja. E quando nós declaramos que nós estamos diante de Jesus e que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, nós estamos declarando algo bíblico, porque de fato Jesus já venceu na cruz para nos garantir a vitória sobre Satanás, para nos garantir a vitória sobre o inferno, para nos garantir a vitória sobre o poder do pecado, e nós podemos andar como vitoriosos. E andar como vitoriosos não significa andar de carro novo, andar como vitorioso não significa ter casa própria, andar como vitorioso significa estar aliançado à presença de Deus e ser herdeiro direto de todas as bênçãos espirituais de Deus. Talvez você ainda não tenha experimentado isso na sua vida, talvez você não tenha ainda vivido isso no seu coração, talvez isso não seja uma verdade para você, que se sente atemorizado, escravizado por tantas coisas na vida, mas essa palavra é para o seu coração. As portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida, não podem prevalecer contra a minha vida. Podem tentar o mal contra mim, mas o mal não prevalecerá. Podem fazer o mal contra você, mas ele não triunfará, porque Jesus já triunfou na cruz, Jesus já venceu a história, Jesus já venceu as décadas, Jesus venceu os milênios para declarar à sua igreja, por toda a trajetória da vida e da terra, de que nós somos mais que vencedores neles. Então que possamos viver assim, andar assim, declarando que as portas do inferno não vão prevalecer na nossa fé, na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família, onde quer que pisarmos, de onde quer que estivermos, que as portas do inferno sejam arrebentadas, destruídas, todo o cativeiro seja desarmado e a presença de Deus seja manifesta sobre nós, amém? Então vamos declarar mais uma vez que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Vamos declarar isso a altas vozes. Você que está aí perto, puder abrir a janela para que nós possamos ventilar esse lugar e também espalhar pela cidade de Sertanópolis essa verdade, que as portas do inferno não vão prevalecer nessa cidade, de que o alcoolismo não vai preencher esse lugar, de que a prostituição, a idolatria, o adultério, a religiosidade, a mentira, a fofoca, o engano, a miséria, a falência, a destruição, as portas do inferno não prevalecerão nessa cidade e não prevalecerão na nossa vida, nem na nossa igreja. Por isso nós estamos declarando que a vitória de Cristo já entrou em nossa casa, já entrou em nossa vida, já entrou em cada lar que nos assiste, cada lar que se conecta conosco. Vamos nos unir a uma voz, vamos declarar juntos que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque somos a igreja de Jesus. Vamos declarar juntos isso. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Os homens declaram isso, as portas. E as mulheres cantam isso agora. Vamos lá, mais forte. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Senhor, nós declaramos isso nesse lugar essa noite. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós, não prevalecerão contra a nossa vida, não triunfarão sobre a nossa história. Não prevalecerão. Não, nós somos de Cristo. Rei dos reis, Ele está aqui. Poder que do alto vem, erguemos nossa voz. Maranata, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor Jesus. Agora vamos declarar o nosso grito de guerra. Avante, avante pelo rei, avante pelo reino e pelo rei. Vamos declarar juntos: avante pelo reino e pelo rei.
nós levantamos a nossa voz e aplaudimos o nome de Jesus. Esse nome tem poder, seja bem-vindo, Jesus. Quebra as cadeias, destrói as muralhas. Mova sobre nós, Senhor. Nós te queremos nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Antes de você se assentar, eu queria que você desse uma olhada para a pessoa que estivesse perto de você e desse uma olhadinha e falasse assim: olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Dá um tchau para ele, para ela, enquanto eu falo oi, olá para você que nos assiste pela internet. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que alegria, que privilégio poder receber você aqui essa noite, na nossa casa, podemos estar aqui juntos. Sejam bem-vindos, vocês que nos assistem pela internet. E atenção, hein? Você que vai participar da ceia conosco, já deixa preparado um pedaço de pão, um suco de uva, que nós vamos fazer a ceia do Senhor juntos para vocês que estão aí na sua casa. Por falar, queridos, deixa eu fazer a saudação primeiro a vocês, depois eu explico o que aconteceu. Sejam bem-vindos vocês também. Você que está hoje pela primeira vez aqui na igreja, lá no fundo, onde nós temos o telão, você vai encontrar a Edilane e ela entrega para você ali um presente de boas-vindas, tá bom? Se você escolheu no meio da pandemia visitar a nossa igreja pela primeira vez, nós ficamos honrados com isso e queremos retribuir em forma de presente, tá bom? No final da celebração, passe ali e retire o seu kit do visitante de primeira viagem. Nós queremos honrar a sua vida e esperamos que você retorne mais vezes conosco aqui. Bom, como eu estava falando de fazer a ceia juntos, ontem nós fizemos uma ceia muito diferente, muito especial. Digo para vocês que eu fiquei muito emocionado, muito impactado, que foi a experiência de poder levar a ceia para o pessoal da melhor idade. Bom, as fotos vão sendo passadas aí online, nós não vamos passar e projetar aqui, para nós não interrompermos a dinâmica da nossa celebração. Mas o que eu queria falar para você é que ontem, enquanto o pessoal vai vendo online as fotos que nós tiramos, nós fomos em cerca de 40 casas ontem, para as pessoas que estão na melhor idade, levar a ceia, cantar um louvor com elas, abençoar. Então, como elas não podem vir à igreja, nós levamos um pedacinho da igreja para elas. Foi alguém para pregar a palavra, no caso eu fui liderando uma caravana, o Tanner outra e o Guilherme outra. E depois, cada caravana tinha um presbítero para ministrar a ceia, alguém do ministério de louvor para tocar uma música, uma canção nas casas, e alguém do ministério de intercessão para orar pelas pessoas. Então nós levamos a igreja completa em uma pequena concentração em quase 40 casas ontem. Então foi algo muito especial, muito gostoso. Já ficamos emocionados já na primeira casa, e as demais depois só foram amolecendo mais o nosso coração, nos tornando ainda mais sensíveis a esse momento, a um período de solidão. As pessoas abriam a casa e falavam: meu Deus, não acredito, vocês estão aqui. E como faz falta, né, queridos? Como faz falta essa experiência de estarmos juntos. Eu particularmente, digo para vocês que tem feito muita falta a gente não ver o pessoal da melhor idade, as crianças correndo por esse corredor. Mas enquanto isso não passa, nós vamos criando meios para dizer para eles que nós amamos. Em cada casa que nós fomos, nós levamos uma lembrancinha, um vaso de flor, que estava escrito assim para eles, Quem pensa que a distância faz esquecer, se esquece que a saudade faz lembrar. E é verdade, Nós estamos com tanta saudade do pessoal da melhor idade, que nós realmente ficamos muito impactados ontem. Eu, particularmente nas quintas-feiras à tarde, eu nem gosto de pisar aqui na igreja. Eu gosto, de ficar na minha casa, estudar por lá. Que quinta-feira à tarde é o dia do fruto maduro aqui, aquela movimentação e tira xerox, a Dilane sabe como que é lá na secretaria, aquele movimento, e tem cafezinho, tem chazinho para o pastor, vem lá no gabinete no final da tarde. E agora quinta-feira tudo silêncio, parado. Realmente fruto maduro, vocês estão nos assistindo aí, vocês fazem muita falta, assim como as crianças, e nós esperamos que logo isso passe, para a gente poder ter a nossa igreja completa, plena, com todas as gerações conectadas e servindo a Deus aqui nesse lugar. Então, se você conhece alguém que é do fruto maduro, que é o pessoal da melhor idade, acima de 60 anos, que não tem condições de vir à igreja e não foi ministrado pela ceia, por favor, avise a nossa secretaria. Nós fizemos um levantamento da nossa lista do fruto maduro, mas é óbvio que nós temos mais pessoas. Se você está aqui e conhece alguém que é da nossa igreja e não foi ministrado com a ceia na sua casa, avise a secretaria, dê o telefone e o nome, que nós iremos lá ainda essa semana para fazer o louvor, a oração, a ministração da palavra e a ministração da ceia para ela, tá bom? Membros da igreja precisam se conectar nessa ideia e trazer esses nomes para nós, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Conheço alguém, pastor, que gostaria que fosse lá fazer uma oração por ela. Ela não é da igreja, faz parte da igreja aqui, participando apenas, e eu queria que fosse lá fazer uma visita para ela. Ela gostaria de receber essa visita. Bom, dá o nome dela para nós também, que nós iremos fazer. E você que assiste pela internet, você que está na melhor idade, no fruto maduro, quer receber uma visita na sua casa, ainda não recebeu da nossa equipe, nós não fizemos todas ainda, mas ainda não recebeu, para garantir, liga na secretaria e fala: oi, e aí, esqueceram de mim?
Deixa seu nome, seu telefone, seu endereço, a gente vai visitar você, vai levar essa ceia e vamos passar esse tempo juntos aí no nome de Jesus, tá bom? Não esqueça de avisar a nossa secretaria para que a gente possa fazer isso e não esquecer ninguém para trás, porque na nossa comunidade é assim, é importante não deixar ninguém para trás e todos chegarem juntos no mesmo lugar. Eu quero agradecer também a Deus pela sua generosidade. Louvar a Deus pelas pessoas aí que estão na internet, pessoas estão fazendo transferência bancária, queridos, pessoas estão fazendo depósito, gente está vindo aqui na secretaria entregar seu dízimo, a sua oferta. Que fidelidade! Eu trago com muita alegria notícias de que nós fizemos o balancete financeiro agora com o conselho da igreja e nós verificamos que em 4 meses, nesses 4 meses nós não fechamos nem vermelho, as entradas e as saídas nem um mês, graças à sua fidelidade. É óbvio que cai a arrecadação, óbvio que cai, mas graças a Deus e a fidelidade dos irmãos e as irmãs, nós não fechamos nem um mês no vermelho e podemos sim passar por esse período de crise, louvando a Deus pelo seu sustento. E aliás, de uma maneira muito especial nesses dias, cada envelope que chega nas nossas mãos, cada depósito bancário que nós recebemos, irmãos, nós abençoamos de uma maneira especial, dizendo: Senhor, abençoe o trabalho dos nossos irmãos, abençoe o trabalho das nossas irmãs, frutifica, fortaleça, dá sustento, porque a sua generosidade tem trazido bênção para nós e nós retribuímos em oração, abençoando seu trabalho, seu salário, sua vida, sua família. Muito, muito obrigado pela generosidade de todos vocês que têm vindo na secretaria, se deslocado até o banco e feito parte dessa família fiel à obra do Senhor Jesus, aos missionários, à igreja. Muito, muito obrigado, Deus te abençoe. E essa noite nós vamos fazer isso novamente. Você que veio preparado para entregar uma oferta, o seu dízimo, a oferta missionária, durante a canção nós iremos fazer isso e nós vamos celebrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui. E você que está na internet, você pode fazer isso das maneiras que você estava e ainda vai continuar fazendo. Queridos, mas antes de você vir aqui à frente e devolver seu dízimo e sua oferta, eu quero mostrar essa mesa tão bonita aqui para você. Olha que mesa bonita que nós montamos aqui para você aqui essa noite. Então, o que nós vamos fazer aqui é celebrar a ceia do Senhor de uma maneira muito diferente. Você virá aqui e se servirá, não terá ninguém aqui, nenhum presbítero, nenhuma pessoa aqui. Você virá com a sua família, ou se você está sozinho, virá sozinho. Nós teremos a partir de agora 2 canções. Você pode vir à frente, aproveitar, entregar o seu dízimo e tomar a ceia, ou você pode vir só tomar a ceia, ou se você quiser entregar só a sua oferta. O fato é que teremos agora 2 canções com tempo, tranquilo, para você vir aqui à frente e ceiar. Tá bom? Você vem, pega o seu cálice, toma o seu cálice, come o seu pão e deixa aqui em cima, não precisa levar para o seu lugar. Deixa aqui que depois nós vamos recolher. Então, você vai olhando, tem muito movimento aqui na frente? Você espera. Mais para frente você vem, vagou mais desse lado, o pessoal daqui vem, o pessoal vem, para que não haja contato, para que ninguém trombe aí no corredor, para que a gente faça isso em isolamento social, mas ainda assim como família da fé, tá bom? Então durante todas essas próximas canções, você pode vir devolver o seu dízimo e sua oferta, você pode vir ceiar, e você pode vir fazer os 2 também, se você está preparado. Você é membro da igreja? Está batizado? Está em paz com o Senhor? Você é membro de uma igreja evangélica? É batizado? Está em paz com o Senhor? Você também é convidado a vir participar da mesa do Senhor Jesus, onde na noite em que ele foi traído, junto com os seus discípulos, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomai dele todos e fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerem desse pão e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, anunciai a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. É isso que nós estamos fazendo, e sentimos que está mais próximo do que nunca, mais perto do que nunca a volta de Jesus. Então você é convidado a vir a essa mesa, que pela graça te convida a participar, pela fé, do sangue e do corpo de Jesus, que nos torna membros da família de Deus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Pai, eu quero apresentar ao Senhor esse momento, que o Senhor possa ministrar cada homem, cada mulher, cada família com a presença do Senhor. Enquanto adoramos o Senhor, que o Senhor inunde esse lugar com uma presença tão especial. Ao participarmos do pão, do cálice, que o Senhor possa, ó Deus, ministrar a nossa alma. Ó Deus, ao entregarmos nossa oferta e nosso dízimo, o Senhor possa nos encher de alegria, porque temos sustento e salário para ofertar aqui. Senhor, abençoe as pessoas que talvez estejam perdendo seus empregos, perdendo suas comissões. Traga sobre elas recursos, provisão para passarem por esse período de crise. E nós cremos que quando tudo isso passar, tudo será novo e a Tua bênção estará sobre nós para progredirmos ainda mais. Senhor, abençoe esse momento de ceia, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, enquanto nós cantamos essas canções, você é livre para vir à frente, devolver dízimos e ofertas e participar da ceia do Senhor.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro, não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. E não há outro Deus entronizado aqui. E não há outro Deus entronizado aqui. E aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Aleluia, minha alma canta, aleluia.
Hosana ao Rei que vem. 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 Vou declarar em uma só voz: quem é aquele? E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? E quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? E não há outro que tem os olhos como chama de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Não há outro que se compara a esse nome que é exaltado neste lugar, esse nome que se faz presente neste lugar. Por isso é necessário que você abra sua boca e comece a dizer palavras ao Senhor, palavras que engrandeçam o seu nome, pois Ele morreu numa cruz para te salvar, sem você merecer. Ele morreu numa cruz para te salvar, por amor a mim e a você. Exaltado seja o nome do Senhor neste lugar, pois Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Mesmo que ela seja falha, que ela seja pequena, mas que ela seja de todo o seu coração. Por isso exalte o nome dEle esta noite, com toda a reverência. Diga o nome do Senhor Jesus, o nome que é santo, o nome que é sobre todo nome. Teu nome é grande, Senhor. Não há outro que se compara ao Senhor. Teu nome é grande. Aquele que está entronizado. Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro, não há outro. Só o nome de Jesus é adorado Toda nesse essa voz lugar. declare quem é aquele. Quem é o Jesus? Ele vem saltando sobre os montes para te encontrar. Teu nome é Ele vem poderoso, saltando os Senhor. montes para quebrar a barreira do Adoramos o pecado nome que se sobre põe no todo chão, nome. O nome que tem todo para o exaltar poder. o seu santo nome. O nome que tem todo o poder. Vamos declarar quem é. O nome de Jesus. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Só teu nome. Jesus. Só teu nome, Jesus. Jesus. Só teu nome, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele Eu te amo, Jesus. que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te damos toda a glória, todo o louvor. Te damos toda a honra, todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, porque sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor se faz presente nesse lugar. O Senhor toma nossos corações. O Senhor visita cada vida. O Senhor renova a fé. O Senhor nos transforma de glória em glória, a imagem de Jesus, a quem adoramos, a quem servimos, a quem exaltamos, a quem elevamos o nome de Jesus, o nome que tem toda a autoridade, todo o poder,
todo domínio, toda majestade, toda santidade, toda glória, toda honra, tudo ao nome de Jesus nesse lugar. E não há outro que seja digno, e não há outro que seja merecedor, senão aquele a quem olhamos, aquele a quem verificamos, senão aquele a quem adoramos de todo o nosso coração. Jesus que está aqui, e Jesus que nos abraça com a sua glória e com o seu poder, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus por mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por isso. Esse momento tão especial. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar de uma maneira tão forte, né? Tão maravilhosa. E eu queria compartilhar isso com você também. E se você, caso não tenha tomado a ceia, pode fazer isso na última canção. Não tenha entregado sua oferta, você pode fazer ao final. Fique tranquilo, porque agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e para a sua vida, que tem esse tema hoje: frustração, a dor da incompreensão. Frustração, a dor da incompreensão. Por que eu defino que a frustração é uma dor da incompreensão? Porque geralmente ela está associada àquilo que nós não entendemos. A frustração, ela vem para negativar aquilo que nós colocamos com olhos tão positivos em uma situação, circunstância, em um plano ou em uma ação. Nós fizemos um desenho, nós fizemos um projeto onde nós imaginávamos que alcançaríamos aquele determinado objetivo, ou chegaríamos em determinado lugar, ou avançaríamos determinado obstáculo, e de repente isso não acontece e nós não temos explicação. O problema da frustração é que ela acontece sem que haja uma explicação. O problema da frustração é que ela acontece e a gente não consegue, com a nossa mentalidade, não consegue associar todas as questões do que foi que eu fiz, onde foi que eu errei, e nós ficamos com aquela mão no queixo dizendo: por que será que isso aconteceu comigo? É a mesma coisa de uma jovem que está agora terminando o seu último ano na universidade, e ela olha agora para 4 meses de universidade, paralisada, e ela diz: bem-vindo 2021, porque o que era para se formar agora em dezembro, agora nós vamos avançar para o próximo ano. É como aquele casal que estava agora em vias de se preparar para uma viagem maravilhosa, e de repente vê isso sendo cortado do dia para a noite, e diz: onde foi que nós erramos? Nós não conseguimos compreender o porquê que isso não deu certo. É como aquele casal que estava se preparando agora, na verdade ainda não um casal, mas aquela dupla de pessoas que estavam se preparando para se tornar um casal, marcaram com todo carinho a data do casamento, prepararam um buffet, organizaram a lua de mel, e de repente precisam agora estar às pressas, desmarcando, entrando com recursos para reaver o dinheiro que foi investido, e aquele transtorno imenso no seu coração. É como aquele empresário que tinha projetos para sua empresa nesse ano em alavancar um projeto de que esse ano ele investiria, vendeu o carro, preparou o capital de giro, colocou todo na empresa, comprou mercadoria, e agora ele está até as tampas com mercadoria que provavelmente vai ficar ultrapassada diante da falta de clientela. É realmente muito difícil quando a gente tenta olhar para as coisas que nós não compreendemos e explicá-las. É aí que vem aquele sentimento que nós chamamos de frustração. É aquilo que nós não nos sentimos culpados, e é aquilo que nós não também podemos culpar alguém. É aquilo que nós dizemos: por que não deu certo? Por que não aconteceu? Eu me preparei, eu me dediquei, eu não fui responsável, eu não fui displicente, eu fui simplesmente preparado para isso, e isso não me retornou da maneira como eu desenhava, como eu objetivava. Eu posso compartilhar com você que essa dor que você sente da frustração e de estar exato agora nesse lugar dizendo: por que isso aconteceu comigo? Eu também compartilho com você porque essa dor também bate no meu coração, essa dor também me aflige, ou já me afligiu por diversas vezes também. Porque eu não sou uma pessoa das mais organizadas, queridos. Não é o meu perfil pessoal ser uma pessoa extremamente organizada. Eu caminho mais para o lado da espontaneidade. Minha esposa sabe o que é isso. Vamos viajar? Vamos. Quando? Amanhã. Eu gosto desse ambiente espontâneo. Eu chego, faço as coisas e eu consigo olhar o espontâneo e dizer: eu quero agora fazer diferente, eu quero mudar isso, eu quero... Mas eu entendi que no ministério pastoral não dá para você trabalhar com uma equipe sendo espontâneo o tempo todo. É preciso planejamento. E desde então, cedo no ministério, eu aprendi a você organizar um projeto ministerial que esteja no calendário, que esteja antecipando-se as coisas. E desde que eu cheguei em Sertanópolis, os líderes que nos acompanham aqui há um bom tempo sabem o que eu estou dizendo, a gente tem um calendário para seguir.
Nós temos os calendários que acontecem, o calendário que já são marcados com antecedência. Quando nós viramos o ano, chegamos no mês de fevereiro, a gente já tem marcado os retiros no mês de maio, nós já temos os eventos no mês de julho, nós já temos o encontro de casais pré-agendado, nós já temos os pregadores organizados, nós já temos o calendário de treinamento, já temos tudo organizado. E nos anos anteriores, eu sempre fazia isso no mês de janeiro, que é o mês que todo mundo vai viajar, a igreja fica tranquila, diminui os atendimentos, porque no mês de férias ninguém tem problema, ninguém briga com a esposa, ninguém fica sem dinheiro. É uma maravilha o mês de janeiro. Dificilmente eu tiro férias, porque é o mês que eu aproveito a oportunidade para trabalhar internamente. E aí no mês de janeiro eu trabalho o calendário, organizo, faço, chamo os meninos, peço orientação para eles, porque agora nós temos equipe, dá para compartilhar ideias, e a gente vai fazendo juntos, e daqui a pouco, o mês de fevereiro ali já está pronto, a gente encaminha para os líderes, e estamos agora no trilho do ano recorrente, e vamos fazer acontecer. O ano passado, o Senhor preparou meu coração para uma situação diferente. Ele falou para mim que seria um ano de 2020, um ano de incubação, seria um ano para dentro. E que não era para eu me preocupar em fazer eventos externos e trazer mais pessoas de fora e procurar fazer retiros, fazer eventos evangelísticos, programações, fazer eventos na igreja, que não era esse o projeto que ele tinha para a nossa igreja no ano de 2020. E ele disse que eu deveria trabalhar internamente com a liderança da igreja, internamente com os membros, trazendo maturidade, crescimento, desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento com Cristo. Era hora de olhar para dentro e ficar quietinho aqui dentro. Mas eu não imaginava que esse ficar quietinho aqui dentro seria tão quietinho desse jeito, né? Não imaginava que seria dessa forma. E então eu aproveitei o mês de novembro, nunca fiz isso na minha vida. Novembro eu comecei já a preparar o calendário do ano seguinte, com todo o cuidado de treinamento, todas as datas, os pregadores que eu queria, os meninos sentaram comigo, a gente colou papel na parede, vamos fazer assim, fizemos mapa mental, brainstorming, fizemos tudo que você imaginar para construir uma igreja para o ano 2020 que fosse conduzida no trilho que Deus estava chamando a gente. E aí no mês de dezembro, queridos, para finalizar, eu tirei 3 dias de jejum e oração, me encostei aqui nesse gabinete, fiquei aqui sozinho, olhando para aquele monte de papel, e disse, agora vai para o papel, o que está na parede, agora vai para o papel, e nós vamos montar isso, o Senhor vai honrar, orando, pedindo para Deus abençoar cada programação, cada líder, dando estratégia, e o calendário estava pronto, final de dezembro, prontinho. Mês de fevereiro, a gente já começou bem, aliás, de janeiro, começamos 12 pedras, nunca tivemos uma frequência tamanha como essa, mais de 100 pessoas vieram diariamente durante 12 dias fazer a sua campanha das 12 pedras aqui pelos 12 meses do ano. O negócio começou a acontecer, fizemos um evento aqui chamado Despertar, e o primeiro que nós fizemos para a igreja, voltada para as pessoas desenvolverem a vida com Deus, tremendo, Deus trouxe promessas, renovou, e eu saí de férias, logo depois do evento, falei, meu Deus, eu preciso descansar bastante, porque esse ano promete. Eu voltei de férias no dia 12 de março, dia 17 estava fechando a igreja, e desde então, eu fechei o calendário da igreja, e nem sei que dia nós estamos do nosso calendário, ele está lá no computador em algum lugar, eu não tenho nem coragem de olhar mais nele. A frustração é tão grande de que algo que eu mais me dediquei durante os anos, eu disse, esse precisa acontecer, nós fizemos do jeito que o Senhor pediu, agora nós vamos entrar e vamos incubar isso, e o Senhor vai honrar. Não aconteceu do jeito que eu imaginava. Não aconteceu do jeito que eu esperava. E a frustração veio, queridos. A frustração bateu. Você chegar aqui e não poder realizar, não poder fazer, ficar limitado, é uma sensação de que onde foi que eu errei? Senhor, eu fiz o que deveria ter feito. E agora eu não vejo a coisa sendo desenhada como eu imaginei. Então, o Espírito Santo falou ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com você hoje. São muitos aprendizados nesses 140 dias de pandemia, queridos. E eu tenho compartilhado alguns deles aqui com vocês, e certamente outros virão mais para frente, com mais maturidade, o Senhor vai falar ao seu coração. Mas eu queria compartilhar que essa frustração, essa dor da incompreensão que você sente, e eu também sinto, pode ser resolvida com uma palavra. E eu vou criar aqui uma linha imaginária para você entender o que eu quero dizer agora. Essa é a linha imaginária que atravessa nosso tempo de meio a meio. Do lado de cá, nós estamos do lado do controle, da atividade, da ação humana, do nosso domínio, da nossa zona de conforto, onde nós sabemos o que fazer e o que esperar. Só que do lado de cá, queridos, as coisas nos frustram, as coisas nos decepcionam. E quando do lado de cá, quando nós estamos no controle, quando nós estamos no comando, nos frustram e nos decepcionam, nós não temos o que fazer e nós perdemos a esperança. Por isso que deve ser muito difícil ser ateu nos dias de hoje. Eu imagino como os ateus devem estar se arrebentados emocionalmente. Porque existe um outro lado da linha, que é o lado da dependência de Deus. Desse lado também tem frustração. Desse lado as coisas não saem como a gente imagina. As coisas não conduzem como a gente planejou.
mas do lado de cá existe um palpite no nosso coração, existe uma convicção na nossa alma de que as coisas estão em ordem, embora estejam caóticas, do ponto de vista de Deus está plenamente caminhando. O calendário não está andando, a igreja está fechada, o fruto maduro não pode vir na igreja, as crianças estão tendo aula online, mas está tudo certo, porque Deus não perdeu o controle da história e muito menos perdeu o projeto dele para a igreja. Deve ser muito difícil viver do lado de cá, queridos. E a maioria de nós estabelece a nossa vida nesse quadrado, nesse lugar, onde nós estabelecemos nossos limites, nossos projetos, nossos planos, a nossa vida pessoal. E aí nós aprendemos uma coisa em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não é que você não pode planejar e você vai viver no espontâneo dizendo, basta cada dia ser o próprio mal. Não, você planeja, você idealiza, você descreve, você realmente se aplica, só que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não aconteceu como eu imaginava, o calendário não desenvolveu como eu queria, mas eu estou desse lado, queridos, eu posso confiar de que Deus não perdeu o controle. E aí você pode aplicar essa linha à sua vida também. Você também pode dizer, Senhor, eu fiz o meu plano de casamento, mas agora eu estou aqui tendo que cancelar datas, e eu estou em paz com isso, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Senhor, eu planejei algo para a minha empresa nesse ano 2020, eu estou desse lado de cá, meu coração está em paz, não que as coisas estejam tudo certas, mas meu coração está em paz, porque o Senhor não perdeu o controle. Senhor, eu tinha um plano de promoção, eu tinha um plano de terminar a faculdade, eu tinha um plano de ingressar na faculdade, eu tinha um plano de mudar de cidade, eu tinha um plano de começar um novo negócio. Senhor, eu tinha. Mas se você estiver do lado de cá, você vai ficar frustrado, porque a frustração não tem compreensão. É uma dor que dói no fundo, porque a gente não consegue entender. Mas quando eu pulo do lado de cá, eu falo, o coração do homem pode fazer planos, mas eu estou do lado de cá. Se não aconteceu, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O propósito é dele, a vontade é dele, o querer é dele. Por isso, você precisa decidir em que lado você vai estar, porque não tem como colocar o pé nas duas canoas, não tem como hora você estar aqui preparado para um certo domínio e controle, daqui a pouco você está dependendo de Deus, ou você está no controle, no domínio, dizendo, não, deixa comigo, eu vou resolver, eu arregaço as mangas, esse negócio é para mim. Ou você está do lado de cá dizendo, Senhor, eu dependo de Ti, porque eu não consigo mais agir com as minhas próprias forças. Não dá para você ficar lá e cá, queridos. Nós precisamos escolher de que lado nós estamos. Então eu queria dizer para você essa noite, baseado no texto que nós vamos estudar, uma frase que acalentou o meu coração. Uma frase que veio e trouxe paz à minha vida. E como eu disse, coisa boa que acontece comigo, eu não posso ficar segurando. Eu tenho que também compartilhar com vocês. E a frase que eu gostaria de compartilhar com você, que trouxe paz no meu coração, é essa. Não é porque, opa, tem alguma coisa errada, coloca no primeiro slide para mim, gentileza, primeiro, isso, não é porque as coisas não saíram do nosso jeito, que elas estão do jeito errado. Não é porque as coisas não se desenvolveram como a gente imaginava, que elas estão erradas, queridos. Quando nós estamos do lado de cá, na fé, andando em Cristo, nós podemos ter uma convicção interna certa de que as coisas não saíram como eu planejei, nem por isso estão erradas do jeito que eu imaginava. Elas podem sim estar melhores do que nunca, só depende que eu creia nisso e estabeleça uma paz no meu coração. Por isso eu queria ler o texto de Isaías capítulo 58, o versículo de número 6, ou 8 até o número 9. Isaías 55, 8 a 9. Eu quero ler com você, para você ver como que é essa questão de que às vezes as coisas não saem do nosso jeito, mas nem por isso elas estão erradas. Está escrito assim em Isaías 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Perdão, vamos voltar aqui. Nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Esse texto mostra um povo no exílio, também com muita incompreensão e com muita frustração no coração deles. Já havia um bom tempo que eles estavam morando na Babilônia, que não era a terra deles, o povo deles, a comida deles, nem a religião deles. E agora eles estão se questionando o porquê estarem ali. Deus então olha para eles desse lado de cá, querendo ter controle, domínio e tentando ajustar as coisas do jeito humano.
E Deus chama eles para o lado de cá para dizer assim: eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão no exílio e vocês não vão entender muitas coisas. E eu nem quero que vocês entendam. O que eu posso adiantar para vocês, povo de Israel, isso Deus dizendo a eles é, que os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Assim como os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Assim como os meus pensamentos são mais altos que a terra e os meus caminhos são mais altos que a terra, vocês não podem compreender o que eu estou fazendo. Então, as lições que eu aprendo desse texto é que não é porque as coisas não saíram do meu jeito que estão do jeito errado. Se eu estou do lado de cá, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está no comando, queridos, e eu não preciso ficar ansioso. Eu posso controlar essa síndrome do pânico, crendo em Deus. Eu posso controlar esse distúrbio de ansiedade, crendo que Deus está no controle. Eu posso tirar esse medo, esse receio, esse nervosismo. Eu posso tirar isso dizendo, eu estou do lado de cá. As coisas não estão como eu imaginava, mas nem por isso estão erradas, porque Deus está no controle. Então, em primeiro lugar, uma lição que eu gostaria de aplicar ao meu coração nessa noite e compartilhar com você a partir desse texto é esse: os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, ou seja, são diferentes. Os pensamentos de Deus são diferentes. E queridos, quando nós falamos em pensamentos, nós estamos falando em propósito. Quando a gente fala em pensamento, não é que Deus pensa diferente da gente no sentido de raciocinar. Ele está dizendo que Ele tem projetos e propósitos diferentes do que nós estamos habituados e acostumados. Meu Deus do céu! O povo de Israel estava no exílio, sofrendo como escravos, trabalhando jornadas absurdas, sem direito a salário, sofrendo com a opressão de povos inimigos, e Deus diz para eles: eu tenho pensamentos de paz para vocês. Pensamento de paz? Como assim, Senhor? E Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu não trouxe esse texto para você, e você pode anotar depois para você verificar, diz assim: porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O povo lá em Jeremias também está no exílio, é o mesmo povo que recebeu a palavra de Isaías, que agora recebe a palavra de Jeremias. Calma, gente, eu estou no controle, eu tenho projetos diferentes do que vocês têm, eu tenho desenhos para a vida diferentes do que vocês fizeram, eu tenho sonhos e ideais para vocês muito diferentes do que vocês mesmos projetaram. Então calma aí, porque eu estou no comando e eu tenho um bom projeto para a sua vida. Queridos, o que Deus tem para você e para mim não é um mau projeto. Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Tanto é que Jeremias 29 diz: eu vou dar para vocês os meus pensamentos, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejam. Queridos, quem de nós quer um mal para nós mesmos? Quem de nós está aquela hora pensando: nossa, não vejo a hora de destruir minha vida, olha, eu estou doido para falir a minha vida financeira, rapaz, eu não vejo a hora de acabar com a minha saúde, eu estou bem animado para perder a minha credibilidade na cidade, eu quero que meu nome vá para o lixo, rapaz, eu estou muito animado para fazer isso. Alguém em sã consciência faz um negócio desse? Você não pensa algo bom para você? Algo bom para a sua família, algo bom para os seus filhos, algo bom para a sua casa, algo bom para o seu futuro, algo bom para a sua profissão? Pois bem, Deus pensa melhor ainda, porque Ele diz: eu tenho pensamentos melhores e de paz para dar para vocês aquilo que vocês imaginavam que era bom. Mas como fazer para lidar com isso, queridos? Como explicar para uma criança que o que você tem para ela é melhor do que ela tem pensado? Vamos pegar uma criança agora na idade do videogame, e ela está aqui dizendo para você: pai, compra para mim um videogame, eu quero agora. E aí você entra e fala: bom, acho que está chegando o dia das crianças, vou comprar esse videogame, porque já está mais que na hora. Aí você começa a pesquisar e descobre que no mês de dezembro vai sair a segunda versão, ou a versão mais atual do videogame. Você ia comprar o PS4, vai sair o PS5, né? E aí você olha lá e diz: não, é melhor esperar, porque daí eu já compro o novo. Aí você vai para o seu filho e fala: filho, eu não vou comprar esse agora, porque o papai vai esperar juntar um pouquinho mais de dinheiro para comprar para você mais para frente. Como é que você explica isso para uma criança? Porque ela não tem a ideia de cronologia, ela não tem ideia de processo, ela não tem ideia de preparação de futuro, ela é criança. Essa é a nossa realidade diante de Deus. Muitas vezes a gente fica puxando, né, o casaco de Deus, dizendo: Deus, me dá, Deus, é agora a hora. Ele dizendo: não, eu tenho algo melhor para você, algo mais bem elaborado.
Senhor, olha lá, Senhor, eu estou aqui com 27 anos de idade agora, eu preciso casar, Senhor, olha só esse garoto, é a minha oportunidade, Senhor. Oh, Senhor, olha para mim com graça, Senhor, eu estou aqui na miséria, eu preciso casar, Senhor. Então, querida, mas se você precisar esperar mais um pouquinho, eu tenho uma bênção para te dar. Senhor, eu quero agora, não dá para esperar sair a nova versão, eu quero a versão mais antiga, eu quero a versão pior, eu quero a versão que tem com defeito, porque é melhor ter agora do que esperar. Como dizer isso para o nosso coração? Porque muitas vezes nós somos afoitos, ansiosos, e queremos antecipar projetos humanos, esquecendo que Deus tem projetos melhores para nós. A frustração que acontece na sua vida e na minha vida, vem muito do nosso projeto de desenhar um mundo ideal que não se concretiza, e a gente se desilude dizendo, isso sim que seria a vida perfeita. E aí Deus olha lá de cima e fala, você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está dizendo. Os meus projetos para você são muito diferentes. Você tem que esperar. Você tem que saber os processos. Queridos, os projetos e os pensamentos de Deus são mais elevados. Significa que a gente precisa confiar de que, se não saiu do nosso jeito, a gente pode descansar que do jeito dele vai ficar bem melhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, porque a vontade que Deus realiza em nós, tanto querer como realizar, Ele cumpre na nossa vida, Ele faz cooperar todas as coisas para o nosso bem, ou seja, Ele vai fazer a coisa ficar boa, Ele vai fazer com que a coisa progrida, Ele vai fazer com que nós alcancemos o lugar de bênção que Ele preparou, mas a gente tem que confiar, esperar e de uma certa maneira descansar na presença dEle. Eu acho muito interessante um texto de Romanos 12 que diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu não sei se a vontade do seu marido é boa, perfeita e agradável para você. Eu não sei se a vontade da sua esposa é boa, perfeita e agradável, do seu filho, do seu patrão. Pode colocar o nome que quiser, até do seu pastor. Eu não sei se a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode ser até boa, mas não vai ser perfeita. E Deus diz que Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Não vale a pena esperar, queridos? Não vale a pena confiar, ao invés do lado de cá frustrado, ao invés do lado de cá com birra, ao invés do lado de cá desanimado, ao invés do lado de cá frio, ao invés do lado de cá todo desanimado, que tal a gente passar do lado de lá e falar, Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, a igreja está fechada há 140 dias, mas eu quero crer de que o Senhor tenha boa, perfeita e agradável vontade para a igreja fechada. Senhor, o meu comércio não se estabeleceu, mas eu tenho certeza que o Senhor tenha boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Senhor, o casamento não aconteceu, mas eu tenho certeza que o Senhor tem a boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Queridos, é tudo uma questão de confiança e saber que Deus tem um projeto melhor para você do que o seu. Deus tem um projeto muito melhor para a sua vida do que o seu, porque se Ele frustrou alguma coisa nesse ano 2020 na sua vida ou na minha vida, Ele tem boas razões para fazer isso, porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele pode coordenar todas as coisas com a sabedoria que lhe pertence, e nós, com a nossa finitude e com a nossa falta de capacidade, aceitarmos e dizermos, Senhor, eu quero crer e quero confiar de que o Senhor vai fazer o melhor. A boa, perfeita e agradável vontade vai se estabelecer. Eu tenho um exemplo muito particular para dar para vocês aqui, que é interessante, eu contei pela manhã, e eu lembro quando eu chorei, quando a minha primeira namorada terminou comigo. Você já imaginou o pastor Denis chorando? E eu subi naquele beliche, meu irmão dormia embaixo, eu dormia em cima, virei para o lado e solucei a noite inteira, porque a minha primeira namorada tinha terminado comigo. E eu falava, minha vida não vai ser mais nada. O que vai ser? Eu tinha planos, tinha projetos, eu acho, e agora? Sabe aquele negócio de adolescente? Eu tinha 16 anos, colocava lá, ai Deus, agora acabou. Virei para a parede e chorei a noite inteira de soluçar. Queridos, hoje, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 19, 3 anos depois, hoje, 20 anos depois, 21 anos depois, quando eu olho para essa história, eu me sinto tão tolo, porque quando eu vejo a esposa que eu tenho, a mulher que Deus me deu, eu falo, não acredito que eu chorei por aquele negócio, eu não acredito, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estava querendo uma bizinha com partida manual, e o Senhor estava com a Ferrari para me dar, Senhor, e eu lá tentando chorar por alguma coisa. Queridos, os projetos de Deus são maiores para a nossa vida. E sabe o que é melhor a gente saber? Que Ele não é só maior, Ele é melhor.
Você tem algo bom preparado? Você quer se casar, quer abrir empresa, quer ter uma vida bem-sucedida, quer ter uma vida em paz, quer ter um casamento bem-sucedido? Ele quer mais do que isso para você. Porque os projetos de Deus são diferentes do nosso, e não significa que são piores. Na verdade, é exatamente o contrário. São bem melhores do que nós planejamos. Segunda lição que esse texto apresenta. Primeiro, ele mostra que é o projeto. Aí eu não vou passar aqui não, gente. Está dando zica aí, tá? Aí vocês vão passando. Segundo, os caminhos são diferentes. Ele fala, os meus pensamentos não são diferentes dos seus. Ou seja, os meus projetos são diferentes dos seus. E os meus caminhos também são diferentes. Bom, pensamento diz respeito a propósito. Agora, caminhos diz respeito a maneiras, a formas. Então eu digo para você que muitas vezes os caminhos de Deus nos confundem e geram essa sensação momentânea de frustração. Digo para você que está tudo em ordem, agora não, eu resolvi vir para o lado de cá, o calendário não está acontecendo, mas estou do lado de cá. Senhor, o seu caminho é diferente do meu. Eu planejei uma trilha, mas o Senhor tem um outro caminho melhor para a minha vida, e você pode aplicar isso para você. Porque Provérbios capítulo de número 14, diz que ao homem existem caminhos que parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Tem caminhos que a gente fala, é isso que eu sempre esperei, é isso que eu precisava, essa é a oportunidade da minha vida, e Deus olha e fala, não meu filho, isso é caminho de morte, você vai morrer lá. Não, eu preciso disso, agora é minha oportunidade, vou mudar de cidade, eu vou prosperar, e Deus fala, não muda, o que eu quero fazer para você está em Sertanópolis, porque se você mudar de cidade, você vai morrer. Vai perder a sua fé, vai perder a sua família, vai perder a sua integridade, vai perder a sua saúde. Esse não é o caminho que eu tenho para você, o meu caminho é diferente. Para você parece vida, para você não há risco, para você não existe nenhum problema, nenhum prejuízo, mas quando eu, Deus, olho para o seu caminho, eu digo, isso é caminho de morte. Por isso que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, queridos, e por isso que muitas vezes Ele frustra os nossos caminhos, e coloca obstáculos. E eu quero ser bem sincero, que o Espírito Santo falou ao meu coração aqui, que tem gente lutando com obstáculos no caminho, achando que os obstáculos são problemas da vida, quando na verdade é Deus colocando a mão e dizendo para você, não vai. Tem gente essa noite que me ouve aqui, que sabe que está lutando contra Deus, porque é Deus que está resistindo você no caminho, dizendo, esse caminho não é para você, se você quer forçar a porta, quer entrar por ele, e Deus dá o aviso para você, dizendo, isso é morte para você, então não force, deixe que Deus conduza o caminho dele na sua vida, e não você crie seu próprio caminho. A palavra de Deus diz que nós não podemos compreender o caminho de Deus na nossa vida, os caminhos dele são mais altos que o nosso, são diferentes. Agora preste atenção, Provérbios 20, 24 diz assim, é o Senhor que dirige os passos do homem. Olha só, é o Senhor que dirige os passos do homem. Como, pois, o homem poderá entender o seu caminho? Ainda bem que ele dá essa explicação que me traz tanto conforto, porque tem coisas que eu não entendo na minha vida, e eu falo, não tem como entender. E Deus nem quer que eu entenda. Deus quer que eu confie como uma criança, um filho amado nos seus braços, dizendo, Pai, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Os meus filhos não ficam me perguntando, mas o Senhor vai por essa estrada, pai? Opa, mas o Senhor não vai comprar agora? Eles não perguntam, porque eles sabem que eles têm um pai que é responsável pela vida deles. Por que a gente não faz isso com Deus? Por que a gente fica questionando Ele? Por que a gente fica falando com Ele, fica bravinho com Ele, né? De biquinho? Não se agrada, não gosta do que Ele faz. Os caminhos de Deus são incompreensíveis, porque são diferentes do que nós fazemos, mas nem por isso é pior. Não é porque não saiu do seu jeito que está do jeito errado. Grave essa frase. Em terceiro e último lugar que eu queria aplicar com você, é que os caminhos de Deus são, os pensamentos de Deus são diferentes do nosso, os caminhos de Deus são diferentes do nosso, e os pensamentos e os caminhos de Deus são elevados. O que isso significa, queridos? Que é do alto e não da terra. A Bíblia faz essa diferenciação, essa metáfora do que o que é terreno é baixo, é miserável, é pequeno, é limitado, e o que é do céu é grande, é poderoso, é infinito, é maravilhoso, é abundante. O que Deus tem preparado para nós não é algo da terra, o que Deus tem preparado para nós é algo do céu, e nós estamos apegados às coisas terrenas, dizendo, eu quero isso agora, eu quero isso hoje, eu quero isso para ontem, não posso perder essa oportunidade, enquanto Deus está dizendo, filho, filha, eu tenho algo do céu para você, eu tenho algo preparado divino para o seu coração, pão fresco ao invés de pão embolorado. O que Deus tem para a sua vida e para a minha vida é do céu e não é da terra, queridos. Então significa que é muito mais superior, muito mais abundante. Paulo atesta isso em Efésios 3:20, quando ele diz assim, que Deus pensa para nós infinitamente mais e faz por nós
infinitamente mais, eu vou dizer mais uma vez, faz por nós infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Você pensa alguma coisa? Você pediu alguma coisa boa para Ele essa semana? Deus, o Deus que nós cremos, porque nós não somos ateus, o Deus que nós cremos é o Deus que faz mais do que nós pedimos e mais do que nós pensamos. Por isso que Ele frustra algumas coisas nós. Porque aquele relacionamento que a gente achava que era divino, era da terra. E Ele diz, eu vou fazer mais para você, por isso é melhor agora você acalmar seu coração. Aquela empresa que nós estávamos agarrados a ela e dizendo, agora vai dar tudo certo, não aconteceu. Deus disse para você, isso era da terra e não era do céu, então acalma o seu coração. Aquele negócio que a gente ia fazer, bateu na trave e não aconteceu, diz Deus para você, era da terra e não era divino, por isso não aconteceu. Mas pastor, eu preciso passar por toda essa luta na minha vida para descobrir isso. Deus tem jeitos diferentes para tratar os seus filhos. O Heitor e a Ana Luísa são tratados de maneiras iguais, mas diferentes ao mesmo tempo. Repreensões, castigos, orientações e carinhos vêm de maneira diferente, mas na mesma medida para cada um deles, porque eles precisam e entendem uma linguagem diferente uma do outro. E assim Deus trata os seus filhos de maneira diferente. Às vezes você olha o seu vizinho ou o seu irmão da igreja, ou até mesmo pessoa próxima a você deslanchando e você sentindo que as coisas estão sendo frustradas. E você diz, Deus ama ele, não ama a mim. Não pense isso. Deus tem jeito diferente de caminhar. Deus tem jeito diferente de fazer seus projetos. E Deus tem coisas do céu e não da terra para a sua vida e para a minha vida. Então que nessa noite, no nome de Jesus, você desista de querer compreender. Desista. Depois de 60 dias de luta, eu passei os piores 60 dias da minha vida tentando entender o que estava acontecendo e como reagir. Eu desisti de lutar contra Deus e disse, Senhor, eu vou para o lado de cá. Cansei de ficar com a minha agenda e meu calendário do lado de lá, uma coisa humana. Eu quero agora o que venha do céu, porque eu sei, Senhor. Queridos, eu vou dizer para vocês com uma profunda convicção, o que eu tinha planejado para fazer em um ano nessa igreja, para que pudesse chegar naquele objetivo que eu sonhava, eu sei que se eu estiver no caminho de Deus, Ele pode fazer em um dia o que eu preparei para fazer em um ano, porque Ele tem poder para fazer isso, e é a mesma coisa que Ele pode fazer na sua vida. Você está dizendo que atrasou sua vida em um ano, talvez você está contabilizando perdas e falando que a sua perda vai durar 5 anos, talvez você está ajustando o seu orçamento, dizendo que só daqui 10 anos que você vai conseguir ter o patrimônio que você perdeu nisso que você investiu. E Deus diz para você, o que você planejou para fazer em 5, 10 anos, eu posso fazer em um dia na sua vida, porque o controle da história, da sua existência está nas minhas mãos. Que isso possa confortar o seu coração, porque a mim trouxe muita paz. Que você receba isso essa noite. Não tenho explicação, e nem quero tê-la, eu só quero que você confie. Por isso eu convido você a se colocar em pé e ler comigo a última frase que eu queria ler com você agora, que é a frase que eu queria que você colocasse no seu Facebook, no seu Instagram, no seu status, no seu perfil, onde, se quiser anotar, escrever, colocar na geladeira, só não queria que você esquecesse. Essa frase é a seguinte: se Deus fosse pequeno bastante para ser compreendido, não seria grande o suficiente para ser adorado. Nós não compreendemos esse Deus, sabe por quê? Porque Ele é infinitamente grande e infinitamente poderoso, porque se Ele fosse finito e compreensível, não seria Deus e nós não o adoraríamos. Mas pelo fato de não compreendermos seus caminhos e por fato de estarmos diante da sua grandeza e seu poder, tudo que nós podemos fazer é apenas adorá-lo. Feche seus olhos, eu quero orar com você, eu quero que você pense nisso, eu quero que você reflita sobre isso nessa noite. Deus fala muito forte ao meu coração, queridos. Mais uma vez, eu não vou terminar essa mensagem. Tem gente aqui que está forçando o caminho, achando que o obstáculo é a pessoa, achando que o obstáculo é humano, e Deus está dizendo para você, é a minha mão te interrompendo o caminho. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Espírito Santo fala muito forte ao meu coração isso. É Deus que está interrompendo o seu caminho, Ele está tentando te colocar no outro projeto, e você está insistindo pelo pior, e Ele diz para você essa noite, ajusta o teu caminho em mim, porque o que você está trilhando é caminho de morte. Ajusta o teu caminho em mim, porque o que você está trilhando é caminho de morte, e eu pela graça estou colocando a mão no seu peito dizendo, agora não, por aqui não, estou te conduzindo aos vales verdejantes, estou te conduzindo às águas tranquilas. Não é o deserto o seu lugar. Então, atenção, você que está recebendo essa palavra e sabe. Você sabe quem é. O coração acelerou, a saliva secou. Você sabe o que é com você. Então, resolva essa parada com Deus agora. E desista desse caminho no nome de Jesus. Desista de insistir de forçar essa tranca. Porque Deus está trazendo sobre a sua vida um livramento.
Esse Deus é grande, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é incompreensível. Eu não compreendo o meu caminho e nem quero compreender, Deus. O que eu quero é confiar de que o meu destino e a minha minha vida estão sustentadas em Tuas mãos e os meus passos estão guiados nos Seus caminhos. E isso me basta em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. A vida és amor, és a luz na escuridão, a esperança Tu restaura todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. És a vida, és amor, és a luz na escuridão, a esperança Tu restaura todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Vamos declarar isso essa noite. Que toda a terra vai se encher com esse canto. Que vai se encher com essa declaração de que Ele é grande e Ele tem caminhos melhores sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Declare isso essa noite. Grande é o Senhor. Se você não entende o que está acontecendo na sua vida, diga que Ele é grande, só isso. Declare que Ele é grande. Você não entende, não compreende, mas não deixe a dor da frustração tomar seu coração. Declare que Ele é grande e que você está do lado da dependência, você está do lado da fé, está do lado da confiança, está do lado da entrega. Toda a terra declarará a Ti, Senhor, e subirá a Ti. Grande é o Senhor. Então declare juntos que o nosso louvor é só para Ele. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, meu louvor É só Ti, é Jesus. pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Meu louvor é pra Só pra Ti. pois tudo é Teu, tudo é Teu, Tudo é meu Teu. louvor é pra Ti, Oh, Deus. pois tudo é Teu, Jesus. Senhor, essa noite nós desistimos de compreender e passamos a confiar. O Senhor, tem pessoas que estão fazendo cálculos, pensamentos, planilhas e projetos. Não há problema em fazer isso. O problema é depositar toda a confiança nesses cálculos, planilhas e projetos. Senhor, nós depositamos os nossos sonhos, projetos, planilhas
nos propósitos do Senhor. E ainda que estejamos frustrados porque não saiu do nosso jeito, nós confiaremos que ainda assim está do jeito certo, porque é o jeito do Senhor fazer, é o jeito do Senhor conduzir, é o jeito do Senhor realizar, é o jeito do Senhor operar, é o jeito do Senhor abençoar. E muitas bênçãos vêm em pacote de aflição, muitas bênçãos vêm em pacote de incompreensão. Então, Pai, nos livra da decepção, nos livra da angústia, nos livra da frustração, porque nós estamos do lado da fé, da confiança, do descanso, entendendo que o Senhor é grande e os nossos pensamentos não alcançam os seus, os nossos caminhos não alcançam os seus, e o Senhor tem planos melhores, superiores, muito mais prósperos e abençoados para a nossa vida. Grande é o teu nome, grande é o teu nome, grande é o teu nome, e nós submetemos a nossa vida, a nossa história, o nosso coração a essa grandeza do Senhor, em nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoe, uma boa semana para você. Terça-feira às 20 horas a gente se encontra em nome de Jesus. Vamos com Deus. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois